Olá, queridos, mais uma semana. Deus deu uma oportunidade de estarmos aqui para compartilhar a palavra, dividir aquilo que Ele tem colocado no meu coração. A gente sabe que os dias não têm sido fáceis, têm sido dias desafiadores, dias em que nós precisamos estar atento e ouvir a voz de Deus. Dias em que mais do que nunca nós precisamos de discernimento para saber o correto, o que é verdadeiro e o que é falso. Sabe que nos últimos tempos eu não tenho nem abrido mais vídeos relacionados ao Brasil, eu não tenho ouvido áudio, eu não tenho visto notícias sobre o assunto, porque parece que quanto mais a gente ouve, mais aquilo vai minando a nossa fé. Mais a gente vai se sentindo frustrado, sentindo que o mal está vencendo o bem. E quando a gente corre para Deus, quando a gente corre para a palavra de Deus, a gente vê que não é assim. Deus, Ele sempre tem a última resposta. Deus, Ele sempre socorre os seus filhos. Deus sempre traz resposta. Deus, Ele não depende de homens para fazer o que Ele vai fazer. Sabe, então eu parei de ficar ouvindo quantas notícias fakes que a gente ouve, que eu ouvia, né? Que era o que a gente queria. E aí nosso coração se alegrava. Mas sabe que é melhor ouvir a notícia verdadeira e o nosso coração chorar, mas você ter consciência do que está acontecendo, do que você ficar ouvindo notícias falsas e o teu coração se alegrar e você tá caminhando em terreno que não é seguro, sabe? Então a melhor coisa, queridas, é o tempo, sabe do que? De acima de tudo. É errado ouvir notícia? Claro que não. É errado você querer saber o que está acontecendo com o Brasil, quais são as informações? Não, não é errado. Sabe, mas no meio disso tudo, de tantas informações que você ouve, ouça o que Deus tem para falar a respeito do Brasil. Ouça diretamente de Deus, dobre os teus joelhos, abra a Bíblia. A melhor maneira de ouvir a voz de Deus e o que Ele tem para nós é a palavra de Deus. Ela se renova a cada dia, ela é eficaz, ela é poderosa, sabe? Deixe um pouquinho de lado as notícias aqui da terra, deixe um pouquinho de lado aquilo que os homens acham que estão fazendo e ouça aquilo que Deus está fazendo pelo Brasil e nos céus. Eu continuo crendo no avivamento, eu continuo crendo que Deus vai libertar a nossa nação desse jugo. Eu acredito que Deus vai levantar seus homens e as suas mulheres como soldados nesse tempo, homens e mulheres preparados para fazer a obra dele. Eu creio nisso, eu creio que é um tempo de nós nos santificarmos cada dia mais. Eu creio que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nossa, aqui na terra, que não há tempo de descansar, não há tempo de parar, não há tempo de retroceder, a não ser que Deus mande retroceder. Esses dias eu ouvi uma frase que para mim marcou, que fala assim, ó, se você está no caminho errado, o teu retrocesso é um grande passo avante. Sabe, isso marcou muito para mim, porque realmente é verdade. Se nós estamos no caminho errado e a gente reconhece que está no caminho errado e a gente retrocede, é um grande passo, porque aí você está no caminho certo, aí você está na direção certa. E é tempo disso, é de nós ouvir, Senhor, e agora o que fazemos? Né? Qual a direção, qual o passo, de que forma oramos? Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, com quem que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, de que forma eu posso ser útil nesse tempo, nessa época, nessa situação que o meu país está passando. É a melhor atitude que nós podemos tomar, porque quantas vezes nós tomamos decisões por causa dos nossos sentimentos, por causa das nossas emoções. Nós entristecemos muitas vezes a nossa casa, nós entristecemos nossos filhos, né? Ficamos chateados às vezes com parentes e amigos e tantas outras coisas por falar coisas das nossas emoções e aquilo que nós achamos dos nossos pensamentos. E mais do que nunca, queridos, é tempo de nós nos unir e nós orar e nós interceder, que Deus tenha misericórdia da nossa nação brasileira, que a tua fé não diminua, que a tua fé aumente, que o Senhor renove as tuas forças, que você se levante aí onde você está, como guerreiro, como guerreira. Deus está trabalhando pela nossa nação. O nosso Deus não desamparou o Brasil. Deus está guardando a nossa nação. Deus está protegendo a nossa nação. Aí você pode falar, mas tu não ouviu as notícias?
não sei das notícias, eu sei de que eu sirvo um Deus, que Ele é poderoso, eu sirvo um Deus, que Ele fez uma promessa sobre o Brasil, e essa promessa ela vai se cumprir, independente das coisas que estão acontecendo, independente de quem acha que está governando o nosso país, independente, Deus está acima de tudo porque Ele é soberano. Hoje nós vamos refletir em Atos e aí nós vamos ver o poder de Deus. E esse mesmo Deus que nós vamos estudar hoje, que nós vamos refletir hoje lá em Atos, que fez algo pela igreja dele, que lutou, que estava lá, é o mesmo Deus que está aqui com nós, lutando e guerreando as nossas causas. Descanso teu coração em Deus. Atos 12 começa assim, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Uau, o rei Herodes, ele prendeu alguns da igreja para maltratar. Algumas vezes a gente pensa, nossa, mas será que a pessoa sabe que está fazendo tanto mal e ainda continua? Será que a pessoa não está enganada? Não, tem pessoas que elas fazem essa escolha e elas sabem o que estão fazendo. Assim como o rei Herodes, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que ele estava fazendo para maltratar os cristãos, prendendo, mas ele queria, era isso que ele queria, sabe? E a gente tem que entender isso. Isso a gente tem que entender, que tem gente que toma uma opção de vida e elas querem isso para elas. E isso para elas é o que elas querem. E aí continua assim, ó, versículo 2. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Algumas vezes nós vamos sofrer consequências do mal, do pecado que está sobre a terra. Nós vamos. Tem momentos, tem horas que Deus vai levantar, nos defender e vai fazer algo sobre nós e vai impedir de que a gente sofra, né, escolhas erradas, consequências erradas, que a gente sofra o mal, né, de alguém que vem contra nós. Mas tem momentos em que nós vamos perecer. Tem momentos que Deus vai permitir que coisas ruins aconteçam. Sabe, porque o sol nasce para todos, pro bom e pro ruim. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. E a gente não consegue entender quando as coisas ruins acontecem. A gente fica revoltado, a gente pensa que Deus, nesse momento, não nos defendeu. Não. Ele estava lá, ele sofreu junto com nós, mas havia um propósito maior. Havia algo maior. Paulinho de Tarso, ele entendia perfeitamente isso. Ele sabia que a vida dele era preciosa aqui na terra, porque ele queria gastar toda a vida que ele tinha para Deus. Mas o morrer para ele era lucro. Porque então ele iria para Deus, ele iria para a eternidade e ele iria estar pessoalmente com aquele que ele tinha tanto trabalhado, tanto lutado, tanto entregado, tanto amado, né? E ele ia estar com Deus, ele ia estar com o querido dele, ele ia estar com o amado dele. Então para ele era lucro, morrer para ele era lucro. Mas viver para ele era para Deus. E ele sofreu muitas coisas, ele foi apedrejado, ele passou fome, ele tinha dias que ele não tinha roupa para vestir, ele passou frio, ele foi apedrejado, ele foi preso e tantas outras coisas. Sabe, mas Deus estava com ele. Ele entendia que havia um propósito maior. Só que a gente está numa época, né, numa era em que nós não conseguimos entender que muitas vezes nós vamos sofrer injustiça. E quando as injustiças vêm, o que nós fazemos? Nós queremos resolver com a força do nosso braço. Nós queremos mostrar os nossos músculos e falar o quanto nós somos fortes e que nós não aceitamos. Sabe, eu não tô falando pra você ser uma pessoa conformada. Eu não tô falando pra você ser uma pessoa apática e se esconder e ficar com medo daquilo que vem contra nós. Não, eu tô falando pra você ouvir o que Deus quer que você faça. Qual é a posição que Deus quer que você tome. Porque muitas vezes nós somos levados pelas nossas emoções, nós magoamos os outros, nós fazemos coisas que Deus não mandou fazer, aí o que acontece? Não tem resultado, porque Deus não está lá. Sabe, a tua intenção pode ser muito boa, aquilo que a tua prática, as coisas que você está fazendo pode ser muito bom, pode ser excelente, mas esse pode ser que não seja o plano de Deus. E se não é o plano de Deus, não vai acontecer.
Você pode ter bastante conhecido, você pode ser uma pessoa super importante, você pode ter amigos da alta sociedade que vão te apoiar e que vão lutar com você, mas a resposta vem de Deus. É de Deus aquilo que você quer fazer? Se é de Deus, amém, glória a Deus, vai. Mas se não é de Deus, não faça. Escute a voz de Deus. E aqui continua assim, ó. Versículo 3, vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Você sabe que a multidão gostava de ver os crentes sendo maltratados, os crentes sendo presos? Você sabia que tem pessoas que gostam de fazer o mal e ver o mal? Sabe, é a realidade. É a realidade. Tem pessoas em que elas têm a personalidade maligna, em que o maligno mora nelas, porque ou Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, ou é o diabo. Não tem nenhuma casa vazia. Ou Deus habita ou o diabo habita. Não tem como dividir meio a meio. Deus um pouquinho, o diabo um pouquinho. Aí fica uma guerra. Quem fica, quem vai. Não. Ou Deus habita em mim ou o diabo. E essas pessoas, elas se agradavam a ver os outros sofrer. Elas se agradavam a ver os outros morrer, a ver os outros ser presos. E Pedro foi preso. O Pedrão, o nosso Pedrão. E aí continua falando assim, ó. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, trancou na prisão, entregando-os a 4 grupos de 4 soldados. Olha, o Pedro ficou importante, não foi entregado para qualquer um, não foi entregado só para um soldado. Ele foi entregando a 4 grupos de 4 soldados. Veja o Pedro, o pescador em quem ele se tornou, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Será que eles pensaram que o Pedro ia fugir se colocasse menos guardas? Não sei. Mas Herodes, ele queria ter certeza que Pedro ficaria preso. Esse era o plano de Herodes. O plano de Herodes era agradar o povo. O plano de Herodes era pegar Pedro, o discípulo de Jesus, querido, que foi transformado, que foi cheio do Espírito Santo, e prender ele. Esse era o plano de Herodes. Mas esse não era o plano de Deus. Herodes pensou, se eu colocar 4 grupos de 4 soldados, não tem quem resgate Pedro. Não tem como Pedro sair. Sabe, mas não importa qual o plano maligno que tenha, o quanto esse plano tenha força, o quanto esse plano tenha assinatura, o quanto que esse plano tenha autoridade da terra, se esse plano não for o plano de Deus, não vai acontecer. E continua assim, ó. Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Sabe, a igreja, quando soube da notícia que o Pedro tinha sido preso, a igreja, ela sentia a dor de Pedro e ela começou a interceder a Deus. A igreja, ela não saiu, e eu não sou contra a gente fazer passeata, eu não sou contra a gente colocar a nossa camiseta, né, do Brasil, eu não sou contra. Eu compartilhei a palavra com camiseta do Brasil, eu amo o meu Brasil, eu não sou contra nada disso. Nós querer defender os nossos valores, nós querer que a nossa instituição tenha validade, eu não sou nada contra isso. Só que eu preciso compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso ser sincera com vocês. Eu acho melhor eu trazer uma notícia verdadeira para vocês e nós chorar juntos com a notícia verdadeira e a gente seguir o caminho correto até Cristo, do que eu trazer uma notícia fake, né? Uma notícia de fogo, uma notícia que Deus vai descer fogo, vai acabar com tudo e pronto, e ser falsa, não é verdade? Então é melhor a gente ser verdadeiro. E aqui os crentes, qual foi a posição deles diante da injustiça de Pedro ser preso? Eles não saíram querendo requerer os direitos deles. Sabe, porque eles entendiam que a autoridade máxima na vida deles, a autoridade maior, soberana, era Deus. Será que nós temos reconhecido que a nossa autoridade máxima,
A nossa autoridade soberana sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre o nosso país é Deus. Ou será que a gente tem achado que existe outra autoridade que é maior que o Senhor? Você pode estar falando aí do outro lado, não. Deus é a autoridade maior, eu sei disso. Mas vocês têm se comportado como se você cresce nisso? Sabe, porque não adianta você saber, você precisa fazer. Não adianta você pegar e concordar comigo, você precisa ser. Você precisa entender o teu coração, você precisa abrir o teu entendimento. Eles estavam sofrendo injustiça, então eles se uniram. E eles oravam em favor de Pedro porque eles sabiam que a autoridade máxima na vida deles, e que quem cuidava da vida deles era quem? Deus, era o Senhor. E no versículo 6 fala assim: na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, lá na porta do gol, quando Herodes estava faceiro, pensando, vou agradar o povo, vou matar o Pedrão. Na noite anterior, parece que Deus deixa até o último momento para ver aonde está a nossa fé, para criar os músculos que nós precisamos. Estava Pedro dormindo, e o Pedro dormindo, de boa, pensa, alguém que ia para morrer estava dormindo. Entre dois soldados estavam do lado dele ainda, preso por 2 algemas. E as sentinelas estavam na porta, aguardavam a prisão. Então o Pedro estava todo cercado, né? Era algema, era um guarda de um lado, era guarda do outro, era sentinela, era tudo guardando, esperando o momento de expectativa. Amanheceu o dia, o Pedro ia lá ser apresentado para o povo e Herodes ia se engrandecer porque tinha prendido Pedro, provavelmente ia matar o Pedro. Tava tudo certo, tava tudo no script, tudo certo. E no versículo 7 fala o seguinte: de repente apareceu o anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro no lado, levantou-o dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: vista-se e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: coloca nas costas a tua capa e segue-me. Herodes estava dormindo nessa hora, provavelmente, tranquilo, achando que tudo estava correndo conforme aquele que ele queria. Mas Deus enviou um anjo para salvar Pedro na prisão. Tem momentos, queridas, em que Deus, Ele não vai usar homens, Ele vai usar o sobrenatural para trazer respostas para nós. Ele vai fazer aquilo que é impossível em favor de nós. Sabe o que foi o que aconteceu com Pedro? Acho que nem Pedro imaginava que isso ia acontecer com ele. Nem Pedro sonhava que Deus ia enviar um anjo para liberar ele da prisão. Sabe, eu acho que Pedro pensou que ele ia morrer por amor de Cristo naquele dia. Mas Deus olhou: não, Pedro, quem decretou a tua morte foi homens, mas não foi eu. Ainda, Pedro, tem uma caminhada longa. Ainda pessoas precisam me conhecer através de você, Pedro. Quem dá a resposta de quem vive e quem morre sou eu, Pedro, não são eles. Eles acham que eles têm autoridade sobre a tua vida, mas eles não têm autoridade sobre a tua vida e nem mesmo a deles, porque sou eu que dou fôlego de vida e eu que tiro fôlego de vida. E sabe, e olha o que aconteceu. Gente, o anjo começou a falar: olha, vista a sandália, coloca a capa, e caiu a algema. E Pedro, saindo, seguia e não sabia se era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. A coisa ficou tão louca assim na cabeça de Pedro que Pedro não sabia se ele estava tendo uma visão ou se era real o que estava acontecendo. Certo? Ele pensou: poxa, será que Deus mandou um anjo para fazer isso? Não, mas deve ser uma visão. Deve ser algo que vai acontecer, sei lá. Sabe, o sobrenatural de Deus, ele acontece de repente. Deus, ele não manda aviso, ele não manda recado. Ele simplesmente, na hora certa,
no cromo de Deus, no tempo de Deus ele faz. E foi o que aconteceu com Pedro. E aí continua assim, ó, no versículo 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro que se dá para a cidade, a qual se lhes abriu sozinha. A porta, querida, que Deus abre, ninguém fecha. Ela até abre sozinha. Você não precisa empurrar, você não precisa requerer os seus direitos, você não precisa querer exigir que as leis se cumpram. Ainda que homens não queiram que as leis se cumpram, ainda que homens eles sejam perversos, eles achem que têm todo o poder, eles fazem o que querem. Uma noite antes de tudo isso acontecer, Deus mudou totalmente a história. Deus enviou um anjo, Deus pegou e livrou Pedro, Deus fez o rebuliço, Deus fez simplesmente o que Ele quis, conforme Ele quis, na hora que Ele quis, e a igreja orava. Sabe o que nós precisamos como igreja? Nós precisamos nos unir em oração e orar. Quem sabe você está ouvindo muita notícia. Pare de ouvir a notícia, pare de seguir algumas pessoas, pare de ver o que elas estão postando. Para. Sabe, abre a Bíblia e conheça um pouquinho mais do teu Deus. Sabe como é bom nós estarmos juntas aqui, né? Juntos, acrescentando nossa fé, ouvindo aquilo que Deus fez em favor do povo dele. Nós somos o povo dele, você e eu somos eleitos, somos geração santa, somos sacerdotes real. Nós somos o mesmo valor que Pedro tinha para Deus, eu tenho para Deus, você tem para Deus. Deus luta por nós, Deus luta por mim, Deus luta por você, Deus luta pela nossa nação brasileira. Deus é o mesmo Deus, e se Ele tiver que mandar o anjo dele, quiser, Ele manda o anjo. Se Ele quiser mandar pessoas, Ele levanta pessoas, Ele manda. Se Ele quiser, Ele próprio vê. Ele já veio, Ele vem. Mas quem decide qual é a estratégia certa para nós vencermos as nossas guerras é o Senhor. E aí continua assim, ó, a porta abriu sozinha. Isso eu aprendo assim, ó. Gente, sabe uma coisa que eu não faço na minha vida é forçar a porta para abrir. Sabe, eu não forço a porta para abrir. Quando vem alguma coisa de assim, mas acho que não sei. Não, tudo bem. Não precisa, tá tudo certo. Sabe, porque eu não preciso forçar a porta. Se é Deus que colocou para mim alguma coisa, Ele vai abrir. Se não é Deus, então eu não quero para mim. Ainda que seja para o meu benefício, eu não quero. Eu simplesmente não quero. Eu viro as costas e eu nem me lamento. Se não é o tempo, não é para mim. Amém. Sabe, eu entendi isso, que a porta que Deus abre, Ele abre e ninguém fecha. E aquela que Ele fecha, eu é que não quero arrumar. Tô fora. Não quero, não. Eu quero o tempo de Deus para minha vida. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Quando estava tudo certo, Pedrão seguro, saiu da prisão. Aí Deus falou, anjo, agora vem. Agora é o Pedrão com os meus filhos aí. E no versículo 11 fala assim, ó, Pedro voltando a si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperavam o povo judeu. O povo judeu tinha grande expectativa, né? Que Pedro iria se dar mal. Não. Eles tinham essa expectativa, mas Pedro não iria se dar mal. Porque Deus tinha determinado que Pedro ia viver. Porque Deus tinha determinado que Pedro não ia ficar preso, que Pedro ia sair da prisão. Aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas, não importa o que os homens estão planejando, aquilo que Deus determinou sobre a nossa nação, se nós como igreja nos prostrarmos a Deus, orarmos a Deus, intercedermos a Deus, Deus vai mandar socorro para nós, Deus vai mandar saída para nós, Ele vai mandar anjo, Ele vai mandar homem, Ele vai mandar, eu não sei o que Ele vai mandar, mas alguma coisa Ele vai fazer a nosso respeito. E aí, no versículo 12, depois de perceber isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Sabe qual foi o segredo da vitória deles, queridos? Foi a oração. A oração, ela tem poder.
A oração, ela move os céus. A oração, ela cura o enfermo. A oração, ela ressuscita mortos. A oração, ela move os céus e traz o sobrenatural para nós. A oração, ela tem poder, ela tem eficácia. A oração, ela tem muito valor, tem mais valor do que você se sentar na frente do presidente. Ela tem mais valor do que você sentar na frente do juiz, na maior autoridade. A oração, quando você ora, você está falando com Deus que criou o universo. Você está falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, em que Ele tem todo o poder nas mãos, toda a autoridade, em que Ele pode fazer sobrenatural. É Ele quem faz chover sobre a terra. Você sabe que, gente, nós estamos dentro do planeta Terra. Todo mundo sabe, né? Não é novidade. Mas o que nos sustenta é a mão de Deus. O universo é enorme, é enorme. O universo é grande, que nós não temos dimensão da grandeza que é o universo, da glória que é o universo. O que há no universo nós não temos. Cientistas mais inteligentes que existem, eles não têm noção da grandeza do universo, porque quanto mais eles estudam, mais eles veem que é maior, é maior, é maior, é maior. E sabe quem fez todo esse universo? Foi Deus. E ainda eles descobriram que ele está sendo criado mais e mais coisas. Deus não só fez o universo, Deus ainda Ele está fazendo. Deus ainda Ele está trabalhando. Deus ainda está operando de uma forma sobrenatural. E quantas vezes nós desprezamos a oração? Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para falar, nós temos tempo para fazer vídeo, nós temos tempo para fazer áudio, temos tempo para fazer reclamação, temos tempo para ficar murmurando, temos tempo para ficar fofocando, mas nós não temos tempo para orar. É tempo de nós parar. Você quer que mude a situação? Eu quero. Você quer que mude? Então vamos se unir em oração. Vamos chorar junto, vamos clamar junto, vamos ter o mesmo coração. E que Deus vai fazer algo sobre a nossa nação, eu creio. Nada mudou, nada mudou. Deus vai fazer algo sobre a nossa nação, nada mudou. E aí continua assim: batendo Pedro na porta do pátio, no versículo 13, uma criada chamada Rude saiu para atender. Conhecendo a voz de Pedro e de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. No versículo 16, Pedro, porém, continuou a bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. Sabe, aquilo foi um milagre tão grande que quando eles ouviram a voz de Pedro, eles não acreditaram, porque era um milagre extraordinário, era um milagre sensacional. E aí ela nem acreditou, ela achou que fosse a voz de um anjo, que fosse alguma coisa parecida, de tão grande que foi o milagre. Deus, Ele faz coisas que nós não acreditamos. Deus faz coisas que muitas vezes nós não conseguimos imaginar. E quando acontece, a gente não consegue nem crer de tão grande que é, de tão impossível que era para nós. Sabe? E aí, por final, no versículo 22, o que aconteceu com Herodes? No versículo 22 fala assim, ó: e o povo exclamava, é a voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus. E comido por vermes morreu, e a palavra de Deus, porém, crescia e se espalhava. Herodes morreu, foi comido por vermes, e a vontade de Deus prevaleceu. A vontade de Deus vai prevalecer sobre as nossas casas, a vontade de Deus vai prevalecer sobre a nossa nação, a vontade de Deus vai prevalecer, porque ninguém é maior que o nosso Deus. E nós, como igreja, precisamos nos prostrar e orar e clamar a Deus, porque resposta, socorro, saída virá para nós. Deus abençoe a cada um de vocês, é um prazer estar com vocês novamente, compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração, que a fé de vocês seja ativada, que o Senhor renove as tuas forças e que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua semana. Um grande abraço, queridos, Deus abençoe, até a próxima, se Deus permitir.